Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje a gente tem de novo um tema inédito aqui, apesar que a gente vai falar um pouco sobre tecnologia, que vocês adoram esse tema e eu também, inclusive, estou a postos aqui com o meu caderninho. Mas hoje a gente vai falar também sobre Data Science, mas mais sobre produção de conteúdo em tecnologia, né? Afinal, a gente está aqui com o Theo Calvo, nosso grande convidado. Seja muito bem-vindo, Theo. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Opa, prazer é meu aí, Fábio. Fico muito contente e muito obrigado pelo convite. Fiquei bem animado aí. Finalmente deu certo pra gente se encontrar. Então já Sim. fiquei bastante animado aí pra gente bater um papo bacana hoje. Muito obrigado, Theo. E hoje a gente vai falar que vai aproveitar, né? Afinal, o Theo tem vários canais, né? O Theo cria conteúdo, o Theo tem Twitch. Twitch eu nunca falei aqui, Theo. Nunca, inclusive preciso entrar um pouco nesse mundo da Twitch aí, porque eu tô um pouco arcaico, né? Eu ainda uso, não uso esses meios aí de comunidade, porque eu acho que é um tema bacana pra gente falar hoje também. Mas antes disso, Theo, eu queria que você se apresentasse um pouco. Afinal, tudo que a gente fala aqui, que é sobre carreira, sobre escolhas, né? E as pessoas querem saber como foi a sua escolha, como foi a sua trajetória. Porque o Theo que tá hoje aí, ok, a gente vai falar, mas como foi a sua trajetória até você escolher tecnologia, até você gostar de criar conteúdo? Como que foi essa sua escolha na sua trajetória para você se conectar com o tema que a gente vai falar hoje? Boa, da hora. Cara, excelente pergunta. Acho que volta lá no Theo adolescente mesmo, onde eu tinha bastante contato ali com o computador, craqueando o joguinho pra poder jogar ali. Não tinha muita grana pra comprar os jogos originais, então a gente craqueava os joguinhos pra poder jogar com os amigos. E dali eu falei, putz, que da hora. Gosto muito, né? Me sinto confortável aqui com o computador, é algo que eu curto, passo horas e horas brincando na internet, no MSN, Orkut, esse tipo de coisa que a gente tinha Sim, ali nos anos 2000, né? Famosos anos 2000. E a partir disso eu, cara, acabei entrando numa faculdade de estatística, que é mais voltada a exatas. Não tem uhum, tanto ali um contato muito forte, pelo menos naquela época, com a área da computação, né? As sim, coisas eram feitas mais ali, calculadora mesmo, papel e tal. Aulas muito teóricas, muito próximas à matemática. E eu fiquei ali ansioso em como que eu juntava uma paixão que era a parte ali da computação, a parte de mexer no computador, com a parte estatística, como que eu juntava esses dois mundos, né? E isso eu tô sim. falando lá em 2010, 2014, que foi quando eu tava ali já para sair da faculdade. E não tava claro para mim como que essas duas coisas se misturavam. Eu sou de Presidente Prudente, né, interior de Aham, São Paulo, é um pouco distante da capital, as coisas demoram um pouco mais de tempo para chegar aqui. Então, naquela época, o termo Data Science, o termo Big Data, a gente não ouvia falar. Se o mercado ainda estava cunhando, né, essas palavras, né, esses termos, imagine aqui no interior de São Paulo, a gente não ouvia falar muito disso. sim, Então, com o meu estágio na editora Abril, foi que eu tive ali o primeiro contato com esses termos, com o que é Big Data, o que é Data Science, e aí eu entendi como juntar essas duas coisas, né? Como fazer a conexão entre a parte teórica que a graduação em estatística estava me fornecendo, com o uso do computador, criar programas de computador para eu ter autonomia. Até então, para mim, era tipo, cara, alguém tem que fazer um programa para eu usar. Eu nunca tinha parado aham, para pensar que eu poderia fazer meus próprios programas, né? Então foi mais ou menos assim que eu conheci a tecnologia, de fato, que eu entendi o que eu queria fazer da minha vida. Então foi uma descoberta durante a minha graduação, não foi antes, né? Às vezes as pessoas começam a graduação e já sabem que querem ser aquilo da vida. Eu não tinha muito essa ideia, mas o caminho da graduação foi que me abriu essa porta para o mundo de Big Data, Data Science, Machine Learning, que eu sou apaixonado e curto pra caramba. Então foi assim que eu conheci a área de tecnologia, né? Mas a parte de divulgação de conhecimento, a divulgação de coisas na internet, veio um pouquinho antes. Durante a faculdade, quando eu conheci ali um pouco sobre sistemas operacionais, código livre, open source e tal, me despertou a vontade de compartilhar um pouco aquilo que eu sabia. Então eu resolvi começar a escrever um blog e também fazer postagens ali no YouTube com ensinando o básico ali da linguagem R, que é uma linguagem muito voltada à parte estatística e tal.
E assim foi os primeiros materiais assim que eu produzi, ainda enquanto estava na graduação, compartilhando aquilo que eu estava aprendendo, né? Então, esse foi o start, assim, de maneira bem pontual, na verdade. Muito bom, Theo. Bacana você falar, né? Você sempre gostou, né, da parte de estatística. É difícil achar alguém que gosta de estatística, viu, Theo? É uma coisa bem difícil. Eu vou falar para você, não tenho nada contra. Eu acho que eu gosto, mas não sei se eu gosto tanto, assim, porque é muita matemática, né? É uma coisa não é tão simples assim, mas embora os números, eles pelo menos eles mostram para você algumas coisas, você consegue enxergar aquilo ali, tem uma racionalidade por trás, né? Então, para nós de exatas, eu acho que é um pouco mais tranquilo. Mas você é engraçado, né? Que eu te falei que eu não tinha perguntas pré-estabelecidas, que eu precisava te conhecer para saber as perguntas que eu ia fazer, e eu faço isso sempre e dá certo. E por que eu falo isso? Porque agora eu fui para um caminho que eu vou completamente diferente do que eu imaginei na primeira pergunta. Porque você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim, cara, eu gostava de estatística, e aí eu uni com um computador para ter uma ferramenta para usar aquilo e aprendi que eu poderia criar os programas. E aí eu venho para um ponto que é o seguinte: a tecnologia como um meio, não como fim, né? A tecnologia, você falou estatística, eu quero fazer um programa de estatística, computador ali no meio, talvez seja isso. Então, assim, como você enxerga, Theo, até para essas pessoas que estão nessas escolhas, porque elas não estão usando o Orkut, o MSN que a gente usou, né? São outras ferramentas e daqui a pouco vão ser outros meios que eles vão usar e as ferramentas que a gente está usando hoje vão ser diferentes, muda muito. Mas como você enxerga essa necessidade de utilizar tecnologia para você conseguir o que você quer, para você conseguir o seu resultado? Vou te dar um exemplo. Porque hoje em dia a gente vive, né? Você falou do Big Data, mas a gente está vivendo muito a era da IA agora, né? Das inteligências generativas, o chat GPT, o blá blá blá. O quão importante é para essa garotada aprender que eles podem usar a tecnologia ou devem aprender a usar a tecnologia para que eles consigam uma capacidade de processamento que eles querem fazer muito maior, né? Quem sabe eles consigam criar soluções independente das áreas usando a tecnologia. Como que isso foi para você e como você falaria para os jovens a questão do uso dessa tecnologia? Cara, sensacional a pergunta e acho que a minha resposta ela vai ser tanto para quem está nos primeiros passos, que quer descobrir um pouco sobre a área, mas até para alguns perfis dentro do próprio mercado de trabalho sobre a minha visão de tecnologia dentro de dados ou de dados dentro da tecnologia, tanto faz. Que é a seguinte, é o que você falou, a tecnologia, o código, ele é um meio para alcançar o meu objetivo em dados. A entrega de um time de dados, a entrega de um data scientist, a entrega de um analista de dados ou uma pessoa de engenharia de dados não é o software, não é a infraestrutura. A entrega é um insight, a entrega é um modelo, é uma predição. A entrega é dados ali para outras áreas consumirem. E o código fica tudo nos bastidores, né? Então, o que eu gosto de dizer é, as pessoas da área de dados, elas não precisam, e na minha visão, elas não devem serem programadores da mesma forma que se espera que um programador seja. O tipo de necessidade é outro. Acho que uma comparação que talvez ajude a galera a entender é, se você tem um carro de passeio, você não precisa ter as mesmas habilidades de um cara de Fórmula 1. Sim. São necessidades diferentes, então não tem porquê. Você vai dirigir, você sabe onde acelera, você sabe onde freia, você sabe como dar seta, etc. E aquilo tá ótimo para você, para suas necessidades. Você não precisa ter a mesma competência, a mesma noção de dirigir, né, as habilidades de direção, igual um piloto de Fórmula 1, um piloto de Stock Car e assim por diante. Então acho que é isso que a gente tem que entender, aonde que dados está localizado, né, e quais são as expectativas em cima da área de dados. Mas o ponto é, tem que saber dirigir o carro. Se você quer se locomover, se você quer ter autonomia, se você quer ir de um lugar para o outro, né, sem precisar de um Uber ou alguma coisa nesse sentido, uma carona, você tem que saber dirigir. E aí essa é a minha provocação. Um cientista de dados, analista, engenheiro, tem que saber programar. Da mesma forma que um programador? Não. Você não vai estar desenvolvendo um sistema distribuído, XPTO. Cara, você vai estar ali resolvendo um problema específico de dados, né? Então, acho que essa é a ideia. Entender que, da mesma forma que a gente usava calculadora há um tempo atrás, e você tinha que saber quais teclas apertar, é a mesma coisa que a gente tem hoje com as linguagens de programação, a linguagem de consulta, com muito forte o Python e o SQL. Então, eu acho que essa é a minha visão, assim, que acho que é muito nessa linha de aplicação mais prática, assim, em cima do cenário de dados. Sim, sem dúvida. E eu fiz essa provocação até para ver, porque eu tenho a mesma visão,
né? Hoje, assim, falando agora sobre as minhas experiências um pouco aqui, né? Eu sou engenheiro de corrida. Aí hoje, né, ou depois de um momento que eu descobri que eu podia, do mesmo jeito, conectar a corrida com programação, hoje eu crio programas para o meu trabalho. Vou te dar um exemplo. A gente tinha lá N ferramentas lá que media desgaste de pneu. E aí, vários processos lentos, vários processos que podiam juntar. Sabe o que eu fiz? Juntei tudo na minha cabeça, porque aí vem o conhecimento de negócio. E falei, bom, já que eu entendi tudo que eu preciso, porque eu tô lá vivendo há anos e anos aquilo, eu sei programar, não igual um programador, mas nem de longe, mas eu sei programar, né? Eu tenho meu estagiário que é o ChatGPT, a gente tabela junto direitinho, e aí eu criei um software. Pô, um software para mim, para o meu trabalho. Então eu acho também que isso se aplica a qualquer meio. Você falou muito da área de dados, né? Pô, o cara lá tem seu negócio ou alguma coisa, trabalha com dados. Pô, é tanto dado, ele vai aprender a programar para lidar com aquilo. Ele não precisa fazer um baita de um sistema, mas tem tantas ferramentas que ajudam, né, essa capacidade de processamento que tem as máquinas, a gente não consegue competir, né? Eu lembro que numa entrevista aqui sobre o ChatGPT, eu falei, eu nem quero ganhar dele, eu quero que ele fique cada vez melhor, porque não dá para competir. Consigo competir em ser melhor que ele na inteligência, na criatividade, em entender do negócio, mas em processamento jamais, né? Então, Exato. assim, é muito bacana você trazer isso também como a sua experiência. Agora, Théo, vamos dar uma voltinha e vamos agora um pouco para nossa questão, que é o tema. Que a gente falou muito de conteúdo e você acabou de falar novamente sobre criação de conteúdo. E aí que vem o ponto. Vamos lá, uma pessoa que gosta de tecnologia, mas uma pessoa extremamente comunicativa, gosta de produzir conteúdo. Como que você enxerga esse posicionamento de uma pessoa na internet? Acho que isso é importante porque isso vem um pouco até com uma questão de branding, né? De personal brand, de marca, né? Uma pessoa que vai tentar um emprego, mas a pessoa, pô, já posta conteúdo sobre aquilo, uma pessoa envolvida em comunidades. Como você acha que isso te ajudou no TEL de tecnologia? Como que você falaria para uma pessoa que quer começar a produzir conteúdo? Ah, a pessoa tem que saber muito para produzir conteúdo. Esquece isso no começo ou não. Você pode no começo ser um pouco menos técnico e falar um pouco mais sobre as tendências, pesquisas. Como que você vê essa parte de criação de conteúdo, tanto no seu desenvolvimento profissional, como para as novas pessoas que querem começar nesse ponto? Cara, sensacional. Eu acho que assim, o start que me deu assim em relação a isso foi que na graduação, toda mesa redonda que tinha, toda semana da estatística que tinha, e vinham convidados, pessoas que já estavam no mercado, surgiam algumas perguntas assim, o que vocês recomendam a gente fazer na faculdade para se destacar nas entrevistas, para ter um currículo mais destacado, etc. E aí uma frase que aparecia sempre, assim, era participar da empresa júnior, participar da atlética, etc., que é um diferencial, né? E aí o ponto, assim, é que a gente tem que ser um pouco mais genérico, na minha visão, que a resposta cara, é tudo ou qualquer coisa que você faça além da sala de aula. Porque na sala de aula, de uma turma de 30 pessoas, todo mundo vai ter exatamente as mesmas disciplinas, passar pelos mesmos desafios e assim por diante. O que vai contar, o que vai diferenciar uma pessoa da outra é o que ela fez além disso, né? Então, qualquer outra coisa que você faça que seja além da sala de aula, como grupo de pesquisa, participar da atlética, participar da empresa júnior, participar em projetos de extensão e fazer publicações, fazer artigos, fazer a parte que você comentou, né, de material, um conteúdo mais didático para publicar num blog, para fazer um vídeo daquilo que você está aprendendo. Tudo isso conta para você se destacar. Então, no primeiro start foi assim, cara, mas eu não curto empresa júnior, então isso significa que eu não vou conseguir me destacar no mercado? Então, comecei a tentar fazer um exercício. O que eu gosto de fazer? Pô, eu gosto de ensinar. Então, e se eu fizer algo diferente? Se eu fizer algo que me ajude a me destacar de uma outra forma? Beleza, eu não vou ter a experiência da empresa júnior, mas eu estou buscando outras experiências. Estou tentando mostrar a minha cara de uma forma diferente. Então esse foi o start, assim, que acho que ajudou a pelo menos eu entender que eu poderia fazer algo diferente. E aí a questão da geração de conteúdo, ela abre muitas portas, né? Acho que a principal, uma das principais, é o alcance que você tem. Porque quando você está fazendo, tudo bem, a questão da empresa júnior ou uma coisa mais local, quem vai saber da existência daquilo é quem está participando daquela comunidade.
né, daquela comunidade local, né, extremamente local dentro da própria universidade ou na sociedade em torno da própria faculdade. Mas quando a gente está falando de uma publicação, hoje você tem um alcance absurdo com as redes sociais, com o Twitter, com o YouTube. E se você estiver trabalhando com um tema que ele é quente, né, que ele é um pouco mais novo, e ele não tem conteúdo brasileiro, cara, aí é mais ainda, porque a primeira chamada que fizerem ali no YouTube ou em outros buscadores, o seu conteúdo tem uma chance muito forte de aparecer nas primeiras. E eu vi que não tinha, às vezes eu tinha algumas dificuldades com programação, dificuldades com estatística, dificuldade com várias outras questões, dificuldade com API. E eu falei, eu não tô achando conteúdo em português pra fazer isso, tá ligado? Eu falei, cara, e se eu começar a explicar isso? Deve ter um monte de gente que chega nesse momento e tem uma barreira, porque tá aprendendo uma linguagem de programação, tá aprendendo um contexto. E aí tem a barreira da língua ainda, tipo, os dois ao mesmo tempo, meio que brocha qualquer pessoa, deixa a pessoa bem desanimada. Então eu falei, cara, tá aí, talvez eu consiga ajudar algumas pessoas e meu conteúdo comece a se destacar. E aí foi mais nessa linha que eu pensei, e até hoje eu recomendo, assim, eu acho que tem um movimento que veio nos últimos anos, chamado Learning Public, que é você dar a cara a tapa de mostrar o andamento dos seus estudos e como que você está aprendendo ao vivo, e compartilhando, né, seja em blog, seja em vídeo, seja em live, como que você está andando. Então eu acho que é algo que está crescente, eu acho que é algo que vai ter cada vez mais visibilidade, e isso chama atenção. Pessoas que estão interessadas podem bater o olho e falar, pô, aquela pessoa, aquela mina ali, ela tá aprendendo uma coisa super da hora, já tá evoluindo bem, talvez seja um talento. Então você se expõe e consegue também ter essa questão de oportunidades abertas, assim, sabe? Então, tem a questão do branding, que a gente nem tocou ainda, né? Nem chegamos no branding, mas eu acho que começa meio que por aí, pela vontade de compartilhar aquilo que você sabe, de ajudar outras pessoas, e meio que de forma, aspas, né, natural, a coisa vai vingando, assim, sabe? É mais ou menos como eu vejo. Muito bom, Theo. Você falou pontos aqui interessantes, inclusive eu tenho dois comentários aqui, fazer um aqui que eu achei que eu nunca ia fazer, mas eu já vou chegar nele. Mas você falou assim, uma coisa importante, se expor, né? A gente precisa mesmo, né? Isso é importante, não ter medo, né? Muitas vezes você tá aprendendo coisas novas, a gente tem medo, ou o cara fala assim, é muito natural, quando eu souber, for PhD em estatística e data science, aí eu vou abrir um canal, esquece, cara. Né, assim, você tem que se expor mais, você tem que pôr a cara a tapa, você tem que aprender e ir para o mundo, você vai ver que é lá que você aprende, é lá que tem muitas coisas que são parte da nossa formação. Agora você falou duas coisas, né, muito sobre, assim, a parte de pesquisar conteúdos, né, e ter em português também, né, que é difícil às vezes você encontrar, principalmente de tecnologia, tem muita coisa em inglês, né, que é até super importante a linguagem também, mas hoje, eu pus um comentário, hoje eu pesquisei, tem o Stack Overflow, né, que tem quase todos os problemas lá. Eu acabei de pesquisar hoje um problema que eu tive que não tem no Stack Overflow e eu fiquei chocado, porque eu achei que eu nunca ia passar por isso na minha vida. Foi um problema que, assim, eu tenho um sério problema. Isso aí é um desenvolvimento, eu até falo para os jovens aí, porque não tenho esse problema que eu tenho. Todo mundo tem defeito. Quando eu travo em uma coisa, eu não consigo ir pro próximo step sem resolver ela. A não ser que aconteça hoje de não ter no Stack Overflow, eu me convenci que eu vou resolver depois. Mas, assim, eu fiquei o dia inteiro tentando, eu falei, deixa eu ver se tem no Stack Overflow. Não tinha, né? Porque às vezes você vai pesquisar e não tem. E eu tô dando um exemplo bobo, né? Que é, você vai pesquisar no lugar que todo mundo posta os problemas e tem as respostas, e não tem, mas tem muitos conteúdos aí que não tem gente explicando, que não tem, né, alguém lá com uma boa didática falando. Então, tem muito mercado, né, para muita gente entrar em coisas muito específicas, né? O conhecimento ele é vasto ali, você pode criar conteúdo e ensinar, isso com certeza vai ajudar. E outra coisa que você falou é crie suas experiências. Né, às vezes eu não consegui entrar na Junior FEI lá que você falou, né? Junior FEI, na verdade, é a faculdade que eu fiz. Eu fiz Fórmula FEI, que era um projeto, eu fiz 8 anos de Fórmula FEI. Mas, vamos supor que eu não consegui entrar em nada disso. Não consegui o estágio, não consegui nada. Cria a sua, cara. Né? Eu tive um podcast aqui com o Sidney, né, sobre startups, né? E eu sempre vou lembrando, daqui a um tempo eu vou te lembrar aqui também. É sempre assim, vou lembrar os caras que já vieram. E ele falou, cara, você tem que criar a sua experiência. Eu até lembrei ele quando eu lancei o Matrix Kids, que é o projeto de crianças que eu tenho ainda, e eu fui na rua com uma placa fazer a propaganda. Porque eu falei, cara,
né? Eu não tinha dinheiro para, eu não tinha dinheiro, eu não ia ficar colocando dinheiro de ads, não ia ficar investindo. Falei, cara, eu vou num lugar que eu não preciso colocar. Peguei uma placa, fui lá e ficava virando a placa no meio do farol e entregando o meu flyer, meu panfletinho que tinha lá o código. Então, assim, você cria quando você não tem as oportunidades. Isso é uma coisa também para os jovens pararem, né, e refletirem. Muito bem. Total. Agora a gente falou sobre as partes como você enxerga a tecnologia, falamos sobre a criação de conteúdo, mas a criação de conteúdo tem dois lados, né, Théo? O cara que cria, mas também o cara que quer aprender. E aí que eu te pergunto, que a gente tem hoje, né? Você fez faculdade, eu também tenho pontos acadêmicos, mas eu sou um cara que eu gosto muito de cursos, de internet, de pessoas que ensinam. Eu acho isso super importante, mesmo porque eu vejo que as ferramentas se atualizam de uma forma absurda. Então você aprende uma coisa esse ano, ano que vem já está diferente, né? Se você não aplicar, talvez já tenha que estudar tudo de novo. Então, assim, como você enxerga o ensino em tecnologia, né? Como você enxerga, primeiro, a base acadêmica, se isso é fundamental ou não na sua visão, e como você enxerga esses cursos que são extras, né? Que são cursos para aprender alguma coisa específica, data science, estatística, que seja, que tem na internet e que você consegue encontrar e também ir aprendendo da mesma forma. Tá, vamos lá. Cara, essa pergunta é polêmica, né? É polêmico, eu sei. Ela é bem polêmica. Eu vejo que é assim, cara, a gente enquanto... A gente tem um problema que acho que vai além do formato de ensino, tá? Pra mim é um problema social que a gente tem. Pela seguinte questão, quando a gente tá falando de um ensino superior, você vai ficar no mínimo aí 3, 4, 5 anos, né? Em algumas graduações, 6 anos. É muito tempo. E a profissão é a profissão estudante. Então, meio que você fica realmente 8 horas por dia estudando, né? É uma dedicação muito diferente do que você fazer um bootcamp, do que você fazer de uma forma mais autodidata, onde você vai consumindo doses sob demanda, né? A carga é diferente. Ali você tem ali 8 horas por dia durante 4, 5 anos, ralando, estudando, etc. Você fez engenharia. Se você tem um curso integral ainda, que é aula de manhã à tarde, você ainda tem que estudar à noite para dar conta de todo o conteúdo. Então, é um período que é muito intenso a carga de ensino que você tem em cima de você, né? Que é diferente de você estudar de forma individual e tal. Eu acho que é mais interessante. As pessoas que têm oportunidade para passarem por esse rito, eu acredito que é uma coisa muito positiva, tá? A questão é, cara, é todo mundo que consegue fazer isso? Não é, por N fatores, desde o vestibular, que você já ceifa um monte de gente ali que não consegue entrar, porque a faculdade não comporta todas as pessoas. E você tem a questão de permanência estudantil, que é, cara, essa pessoa que vai ter que estudar o dia inteiro, às vezes ela ainda vai ter que ralar para pagar o almoço dela, a janta dela, a estadia dela. Às vezes ela foi para outra cidade estudar, porque não tinha faculdade na cidade dela. Então tem condições sociais que impedem que uma galera consiga acessar a faculdade, que consiga acessar a universidade. Essa galera vai ter que dar um jeito de alguma outra forma. Então não tem como eu falar que o diploma é obrigatório. E eu olhar para uma candidatura e falar, pô, a pessoa não tem diploma e simplesmente ignorar. Não dá para fazer isso, porque hoje a sociedade, né, a forma como a gente se organiza, não permite que todas as pessoas tenham esse acesso. Mas eu, dentro de mim, acredito que, de fato, a universidade é um caminho muito da hora de se percorrer. Né? Tem muitos aprendizados. Quando a gente fala de universidade, não é só a aula, é o ambiente acadêmico, são as trocas que você tem, são conhecer pessoas que estão orientadas na mesma ideia que você, né, de futuro. Então você tem trocas, você tem engajamento. Muita gente continua na faculdade até o fim por conta da rede de apoio que encontra dentro da própria faculdade. Se estivesse estudando sozinho, não conseguiria chegar ao final. Então é um clima, né, digamos, é uma atmosfera em volta da universidade que eu acho que é extremamente positiva e ajuda muito na formação. Tem um rigor acadêmico também por trás, né? Mas eu sempre falo tudo isso para depois chegar numa frase que é, para mim a faculdade, a universidade, ela não é necessária e ela também não é suficiente, que é igual que você falou.
só ter o carimbo da faculdade não me garante nada. Então eu tenho que talvez fazer uma pós, eu tenho que de fato fazer uma outra especialização, conhecer algum curso um pouco mais específico de um tema que é mais profundo e assim por diante. Mas é isso, cara. Só que não dá pra eu condenar todo mundo que não passa por esse rito, porque eu acho que tem meios também, mas eu acho que o caminho é um pouco mais complicado. Sim, sem dúvida. E é uma pergunta difícil de responder, mas eu compreendi totalmente o que você disse e concordo, né? Eu vejo agora, dando um pouco da minha opinião sobre isso, Theo, que assim, o problema são como as pessoas utilizam algumas coisas, de aí pego com verdade, do tipo, ah, não, falou que não precisa de diploma, consegue fazer um curso ali, tá tudo certo. Aí a pessoa acha que só fazendo aquele curso de 6 meses tá resolvida a vida. E aí, não é isso que você está querendo dizer, né? E outras pessoas querem dizer. Exato. E aí outra pessoa fala, não, mas precisa ter o diploma, é importante. Aí o cara fala, tem o diploma, acabou a vida. Não, porque no fundo, o que acontece é o seguinte, você precisa se desenvolver. Se você Exato. conseguir oportunidade, né, que graças a Deus eu tive, você também, de fazer uma faculdade, ótimo, claro que é bom, né? Concordo 300% que tem muita coisa que você precisa reformular. Né? Eu aprendi eletrônica no microcontrolador de 50 anos atrás. Poxa, dá para mudar? Será que não tem como melhorar? Tudo bem, não estou falando que foi inútil. É bom porque é uma formação, como você disse, não é só a formação ali do conteúdo, tem as pessoas, tem a troca, tem o ambiente, né? Tem todas as coisas que uma universidade está ali dentro. Mas assim, tem muita coisa que precisa mudar, óbvio. Óbvio, Exato. né? Tanto Exato. no ensino fundamental, no médio, no superior e talvez na pós-graduação, um pouquinho menos, porque ela já é muito especialista. Mas assim, tem muita coisa que precisa mudar. Mas o que os jovens precisam entender, eu não sei se você pensava assim, mas eu achava que eu ia sair da faculdade e acabou. E na verdade, não. Né? Eu não paro de fazer curso, cara. E todo dia eu vou parar esse ano porque a minha mulher tá me xingando já. Né? Porque assim, fala, para. E não é que eu não posso parar. Né? Eu paro assim em alguns momentos porque assim, você precisa aplicar. Então, assim, poxa, fiz lá o mestrado, fiz a pós, agora eu estou colhendo frutos do meu aprendizado, mas já está começando a esbarrar, porque falei para você, cheguei num ponto aí que eu perguntei pro Stack Overflow, não sei. Não, para onde eu pergunto? Não sei, eu preciso ir atrás de conhecimento. Alguém precisa me ajudar. Esbarrei, cheguei numa barreira e continua. Então, assim, as pessoas têm que entender que independente das formas, né, como você disse, é isso, você precisa sempre desse aprendizado contínuo. Agora, Theo, vamos para um ponto que para mim é super bacana, né? A gente falou sobre o ensino, né, sobre os conteúdos, tanto de quem produz como de quem assiste, mas tem uma coisa muito importante que talvez você possa guiar os jovens, inclusive tem umas perguntas que eu faço para mim aqui também, tá? Que é assim, a questão de comunidade. Comunidade, né? O quão importante é aonde estão essas comunidades, porque assim, eu, como uma pessoa que até de um certo ponto, isso aí tem muita gente que hoje em dia tem home office também, porque a gente fala, muita gente que está em transição, né? E muita pessoa que às vezes também está em home office e que está lá um pouco sozinha, e às vezes, pô, tô com uma dúvida, você vai perguntar para quem? Olha pro lado aqui, tem minha bicicleta aqui atrás, que não fala, o chat GPT, que eu já briguei 16 vezes hoje, porque ele não conseguiu responder, e assim, para quem você pergunta? Né? Para quem que você troca? Onde tá essa troca que você acabou de falar que tem dentro da universidade, mas quando você sai, né? E quando você quer um tema mais específico, onde estão as comunidades de tecnologia e o quão importante você acha que é os jovens ou as pessoas que querem migrar para essa área participar dessas comunidades, se elas realmente ajudam, se isso realmente é importante, como é que você enxerga? Cara, eu vejo que tem muitos caminhos, assim, né? Tipo, o termo comunidade, ele virou algo bem genérico, assim, mas o que existia, assim, desde sempre, né? Vamos colocar, pelo menos desde sempre que eu entrei no mundo de tecnologia, foram os fóruns, né? Então tinha os fóruns ali, tanto do Clube do Hardware, quanto algumas comunidades no próprio Facebook, que hoje eu não olho muito ali tanto para o Facebook, mas tem muitos grupos ali dentro do Facebook, grupo de qualquer linguagem de programação que você quiser, vai ter um grupo falando, Python Brasil, Golang São Paulo e assim por diante, vai ter um monte. Então esse é um caminho de você descobrir quais são esses grupos que existem tanto nas redes sociais, quanto também nos Discord da vida, nos servidores de Discord, que aí talvez para uma conversa mais síncrona, né, uma conversa mais em call, né, em reunião, em voice, assim, eu acho que talvez faça mais sentido ir para um Discord. Mas o próprio Twitter, assim, é algo que pode te ajudar, né? Você vê lá uns hashtag sempre de bolha dev, hashtag de algum tema, alguma tecnologia.
e você consegue também minimamente ficar por dentro do que está acontecendo no mundo de tecnologia e saber quais são as pessoas que falam sobre isso, né? E aí vai aparecer com certeza alguma questão de comunidade que essa pessoa participa, um link no Discord, enfim. Então acho que é mais caçar assim, nas redes sociais esses grupos e participar de canais do Discord também. Acho que é mais por esse caminho assim que eu diria para você não se ver sozinho ao mar, sabe? Sim. É, É importante, é sempre importante ter, né? Discord, né? Como estamos gravando aqui, inclusive no Discord, né? Que é essas plataformas aí que tem essa interação e é super importante. Eu te fiz essa pergunta, Théo, porque para mim é fundamental isso também. E às vezes, a gente cai em erros, né? Mesmo às vezes tendo na cabeça o que a gente cai em erros. Poxa, eu parei pra pensar, eu falei, cara, pergunto para quem? Eu falei, cara, cadê minhas comunidades que eu não tô participando? Né? Eu até tinha umas outras que eu esqueci, tava muito individualista e a gente precisa dessa conexão, dessa troca, dessa conversa, justamente para entender, até para aprender coisas novas, né? Pô, às vezes você está usando uma ferramenta, o que eu estudo? Qual que é o caminho, né? Então, com certeza, participar de comunidades, eu acho que é fundamental para as pessoas que querem, né? Eu sei que, assim, todo mundo quer entrar no automobilismo e vem falar para mim, eu falo, pô, você precisa ir em tal lugar, conhecer tal pessoa, você precisa de networking, né? Para você conseguir entrar. Sem networking, você não entra. Não tem jeito, cara, é muito difícil. Não é que não tem jeito, mas é muito difícil. Tudo que eu consegui de emprego na minha vida, basicamente, foi network, né? E assim, é o que foi, independente do currículo. Então, assim, é muito importante, sim, a gente sempre participar. Mas agora, até eu fiquei curioso com uma parte. Você é um cara que você ensina, né? Você é um cara que você ensina sobre data science, sobre estatística, você tem uma comunidade ativa. O que que isso representa para você, o ensino, Theo? Você, assim, você gosta de ensinar? Quando que você se viu um cara que, pô, eu quero ensinar, eu quero pegar o meu conteúdo e ensinar outras pessoas? Qual que é o propósito um pouco por trás disso e como isso é importante na sua vida, no seu desenvolvimento? Talvez isso te ajude em habilidades que você nem pensava antes de começar, mas isso representa e te ajuda no desenvolvimento do seu profissional. Mas como é o Theo professor aí? Conta um pouco pra gente, Theo. cara, especificamente assim de quando eu resolvi gerar um conteúdo mais contínuo, que foi ali em 2019, que foi na Twitch e tal, a minha ideia foi, eu assistia muita live de jogo e tal. E acontecem várias coisas engraçadas durante a transmissão, né? E eu pensei, cara, que da hora, isso é vida real, né? Tipo, isso que a galera tá mostrando na live é vida real, é o que tá acontecendo mesmo, sabe? Tipo, tem um roteiro, às vezes a pessoa tá streamando alguma coisa, algum jogo, mas tem coisas que acontecem que são inesperadas. E essas coisas inesperadas que são as coisas mais bacanas da live, né? E eu comecei a pensar, mano, e se eu mostrasse pro mundo como que é a vida de um cientista de dados? Porque o que me incomoda demais na venda de cursos, etc., é porque nem sempre representa a realidade. A Sim. pessoa vende uma parada, o código está todo pronto, ela só precisa ir executando as células do notebook ali no Python e todo o código vai rodando lindamente. E o mundo real não é nada daquilo. O mundo real cara, é o demônio na Terra, queimando tudo, você não sabe o que está acontecendo. Então eu falei, cara, eu queria mostrar pra galera como que é a vida real de um cientista de dados. E aí eu comecei a streamar, comecei a fazer live pegando desafio no Kaggle, pegando desafio em base de dados públicas, montando às vezes dados, coletando dados de API para mostrar pra galera como é que coletava dados de API para colocar no Data Lake. E foi indo. Então a ideia no começo foi muito tentar quebrar essa ideia de que o que você falou, em 3 meses você vai estar pronto, em 6 meses você vai estar pronto. Com um curso extremamente introdutório que não condiz com a realidade. Os desafios da realidade são outros, Sim. né? Então eu tentei mostrar um pouco disso. Mas eu entendi que tinha realmente algo maior, assim, que eu quero, né? Que é realmente a emancipação do conhecimento, que é levar o conhecimento para todo mundo que não consegue ter acesso a uma universidade, que não consegue ter acesso a um curso pago, ou pior, é a pessoa que pode ter acesso ao curso pago, mas aquele dinheiro poderia ser destinado a outra coisa, sabe? Então, acontece muito nas minhas lives, o pessoal fala, pô, gastei uma nota, não aprendi, e vim aqui com esse seu material de graça, e tá mudando, assim, sabe? Tá me colocando em outro patamar na minha carreira, tá me ajudando a fazer uma primeira aposta no mercado e tal.
Então, cara, é mais nessa linha, assim, que eu cada vez mais acredito. É ajudar a população, principalmente brasileira. Meu foco é fazer conteúdo em português para que a gente consiga cada vez mais evoluir a maturidade analítica do país, para senso crítico, para essas pessoas poderem se realocar, poderem ter um aumento de salário em posições aí que a área de tecnologia paga, na média, muito mais do que outras profissões. Então, minha vontade cada vez mais é isso. O que que eu me cobro? O que que eu posso fazer? E por vir de uma faculdade pública, né, que eu fiz o Nesp, a sociedade investiu em mim. Né? Eu fiquei ali 7 anos recebendo bolsa, recebendo sala de aula, recebendo professores com doutorado, sem eu pagar por isso, né? Então a sociedade estava investindo em mim. E aí a reflexão é: o que que eu vou retribuir em relação a isso, né? Então eu tento levar realmente um conteúdo de qualidade, um conteúdo que eu falo que é vida real, para que a galera entenda e também possa se alavancar, né? Alavancar a sua própria carreira, conseguir melhores patamares aí, né? Uma vida melhor para a família, um conforto melhor. É isso, cara. Muito bom. E sabe por que que eu te fiz essa pergunta, Theo? Porque assim, a gente, já sumarizando que a gente vai chegar no final, né? Primeiro eu perguntei como que foi sua trajetória e sua escolha, né? Da onde você foi parar, né? Nesse mundo de tecnologia, de uma pessoa que cria conteúdo. Depois eu perguntamos, né? Como é que é essa parte importante de criar o conteúdo dos dois lados, tanto para quem cria, tanto para quem assiste, que é um pouco da parte do ensino. Depois eu falei um pouco sobre as comunidades, né, para você explicar, e agora no fim, o que eu queria entender é um pouco do propósito atrás disso tudo, porque todo mundo tem, né? Todos nós temos e eles diferem de objetivos um pouco, mas no fundo, que bom que você tem objetivos e propósitos coletivos, né? De transbordar conhecimento, de compartilhar conhecimento e entender que a gente tem um papel social, sim, todos nós, né? Eu acredito muito nisso, Theo, e eu também tenho vários, né? Não só o podcast, né, que eu tento trazer um pouco sobre carreira para as pessoas, mas tem vários. Eu assim, eu quero inclusive chegar logo nos próximos degraus que eu tô querendo, para chegar uma hora que eu falo, cara, daqui acabou, eu não quero mais código, não quero mais nada, daqui para frente eu vou ajudar as pessoas a fazer trabalho social, ajudando as pessoas a aprender e não sei aonde, fazendo esporte que eu adoro, por isso que tem uma bicicleta aqui atrás. Então assim, eu quero viver só disso, cara, porque eu acho que a gente tem sempre sim um papel social e coletivo perante a sociedade, todos nós. Infelizmente, nem todos pensam assim, mas a gente precisa pensar e é importante você falar porque isso traz essa consciência para os jovens, ou talvez traga para alguém que esteja em transição, esteja um pouco mais velho, nossa idade, sei lá, mas que as pessoas tenham essa consciência que você acabou de falar, né? Em outras palavras, mas foi o que você disse aqui para nós. Agora, Theo, estamos no fim. Eu vou te fazer uma última pergunta, um pouco rápida até, inclusive, para a gente finalizar. Mas se você pudesse, eu sei que são várias habilidades, e tudo não é uma pergunta só, mas se você pudesse escolher uma habilidade que você acha importante, ou talvez que ela te marcou, que você teve que desenvolver e você não tinha, sei lá, mas para um profissional de tecnologia seja importante. Então, assim, uma característica talvez que você tenha hoje, fala, pô, isso me ajuda muito, e na área de tecnologia isso é fundamental para que quem queira migrar ou queira começar nessa parte de tecnologia, começar a pelo menos pensar, pô, isso aqui eu tenho, tá tranquilo, ou não, essa aí eu vou precisar desenvolver. Cara, eu acho que primordialmente é raciocínio lógico. E quando a gente fala de raciocínio lógico, a gente não tá falando só de, tipo, saber o que que é if e else, lá na lógica de programação, saber o que que é tabela verdade, né? Nossa, tive aula de tabela verdade em lógica. Quando a gente fala raciocínio lógico, é entender o que causa o que, qual que é o impacto de uma ação que você vai tomar, qual que é a consequência de uma decisão que você está tomando. Então, é uma mistura de raciocínio lógico com raciocínio analítico, vamos colocar assim. Isso é extremamente importante, na minha visão, para uma pessoa na área de dados, porque no final do dia é isso que a gente faz. A gente utiliza desse raciocínio para saber quais dados observar, quais dados coletar, como fazer análise, qual técnica ser utilizada e, por fim, qual que é a tomada de decisão de negócio e qual que é o impacto disso. Então, para mim, esse é o mais importante, né? Tipo, é a habilidade, raciocínio lógico ou habilidade de pensamento analítico, alguma coisa nesse sentido, né?
Mas só isso, se eu puder complementar a resposta, Claro que sim. na minha visão não é suficiente, né? Tipo, para você ser um ótimo profissional, para você ser uma pessoa destacada no mercado. Que aí envolve meio que o poder de convencimento e comunicação. É saber como levar essa informação, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Você não vai ser a pessoa que, igual no pit stop, não tem como você trocar todos os 4 pneus e ainda colocar gasolina, né? Sim. Cada um tem que fazer uma parte. Então você tem que convencer que outras pessoas, tem que se comunicar com outras pessoas, tanto para obter informação quanto fornecer informação para essas tomadas de decisão. Então, eu acho que comunicação, empatia, né, essas habilidades um pouco menos que livros vão te fornecer, é um pouco mais da experiência, né, da rodagem que vão te fornecer. Eu acho que também é importante para você conseguir colocar em prática aquilo que você analisou ou as suas sugestões, senão você não consegue. Vai ter que sempre existir essa questão de comunicação, empatia, entender ali o outro lado e como levar essas coisas. Essa é a minha visão. Muito bom, Té. E você, com certeza, né? Essa parte de poder de convencimento, conversação, e que vou até eu complementar. A gente está falando sobre criação de conteúdo aqui, com certeza, né? As suas habilidades de conversação, comunicação, até de convencimento melhoraram com essa sua prática de criar conteúdo, de pegar o microfone, falar. Quando eu pego, ó, aqui no canal, dependendo se você estiver no YouTube, se você entrar no meu primeiro vídeo, cara, parece assim, ó. Olá, pessoal. Vamos agora começar uma aula. Era horroroso, cara, horroroso. Não que hoje seja muito melhor que... Não, é muito melhor, pode ser horroroso, mas com certeza é um horroroso muito melhor. Era horroroso. Assim, eu só não tiro do ar, porque assim, deu tanto trabalho pra fazer, cara. Tanto trabalho. Era uma época assim, era um vídeo de 1 hora, mas só que eu tava tudo com computador velho, as coisas antigas. Aí, cara, eu sei que era 8 horas pra eu editar o vídeo. Então, assim, era desesperador. Mas eu deixo lá. Mas, assim, obviamente, a parte de comunicação minha melhorou com todos esses tempos fazendo conteúdo, né? Sei Com lá quantas certeza. centenas, ou talvez até mais de 1000 vídeos eu já fiz. Então, assim, muito bacana você trazer isso, nada faz sozinho. Você falou, inclusive, do pit stop. Sabe o que eu faço pit stop? Mas eu faço o pirulito. O cara que fica lá com a libera e não libera. Aqui na Stock Car é assim, não é igual na Fórmula 1 que é automático. Só que ao mesmo tempo eu tô no rádio. E eu que tomo uma decisão no rádio e fico no pirulito. Então, assim, eu faço 2. No máximo dá pra fazer 2, mas dá pra fazer tudo como você falou. Mas é alguma coisa muito dinâmica mesmo. É um trabalho em equipe incrível, né? Ver quando a gente vê esses pontos. Agora, Theo, vamos chegar ao fim desse episódio incrível. Lembra que eu falei pra você que ia estar cheio aqui, ó? Já aprendi várias coisas aqui, anotei o que eu te perguntei pra eu entender como a gente foi. Anotei os reels aqui, que vai ter cortes aqui. Eu sempre coloco os cortes pra ter a divulgação. Então, assim, muito bacana você trazer isso, um pouco da sua trajetória, como é importante nessa questão de criação de conteúdo, né? Que não precisa ter medo de começar, podemos começar, inclusive, né, do Learning Public que você falou, né? Que é a questão de, você pode simplesmente compartilhar a sua aprendizagem no canal, vai te ajudar a desenvolver comunicação, como você mesmo disse, a questão de conversação, poder de persuasão e outras habilidades que você considera super importante. Falamos sobre o ensino, né? Que a gente tem tanto a importância, sim, de ser acadêmico, mas não é o único caminho, né? Você tem outros caminhos aí, importante você não parar de estudar. E agora, por fim, falamos um pouco sobre a sua parte de profissão, né? Sua parte de ser professor, um pouco de propósito e, por fim, das habilidades. Agora, Theo, para se despedir, ia deixar o espaço para você, deixar o recado final para os nossos ouvintes. Se você tiver também os seus canais, coloca aí, me fala que eu vou deixar na descrição desse episódio, tudo que você tiver aí para a gente divulgar, para o pessoal conhecer um pouco e aproveitar tanto aí do conteúdo do Theo, seja na Twitch ou seja onde você estiver, a gente divulga aqui. O espaço é todo seu, Theo. Sensacional. Cara, muito obrigado pela recepção, muito obrigado aí por fazer mediação, fazer aí as trocas comigo. Achei as Obrigado. perguntas sensacionais, muito, muito boas mesmo. Obrigado. A gente fugiu um pouco ali da parte técnica, eu acho sensacional, porque falta um pouco dessas outras questões que você trouxe em qualquer podcast. Sim. Então, parabéns aí pela condução, pelas Obrigado. perguntas e pelo projeto, né? Pelos projetos, né? Vários projetos que você tem. Obrigado. Cara, bom, vou me despedindo, agradeço novamente. Podem me seguir nas redes sociais, Theo Calvo, aonde você encontrar, LinkedIn é Theo Calvo, Twitter é Theo Calvo, Instagram é Theo Calvo, e sigam lá o Theo Miwai lá na Twitch, que é o nome do meu canal lá, que a gente divulga conhecimento. 2024 eu vou voltar com bastante força aí no canal, tive que dar uma pausa agora por conta do trabalho, mas já está nos meus planos aí a gente voltar com força total em 2024.
Então contem comigo, fiquem à vontade também para me apoiar. Sigam o Instituto Aaron Schwartz, que também é um parceiro assim sensacional, que ajuda muito a gente, sempre apoia a gente e a gente se ajuda muito aí. Que também tem um projeto muito bacana social que vale a pena vocês conferirem lá com crianças também, na parte de robótica, na parte de informática, é muito 10. E é isso, fico por aqui. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente continue conversando aí, Fábio. Show de bola, Theo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Todos os links que você disse vão estar na descrição desse episódio. Então você pode aí que está assistindo conferir também todos esses produtos aí, todos esses conteúdos que o Theo tem para nos ensinar sobre estatística. Afinal, estatística, né? Quero ver, Theo, como é a didática, porque estatística não é fácil não, hein? Mas com certeza coisas muito importantes aí para a gente aprender, vai ser super bacana, uma área que cresce muito, que é a área de dados. Então, muito obrigado a vocês também que ficaram aqui. Não se esqueçam de seguir o canal e avaliar para que a gente possa crescer como podcast de educação e conseguir entregar esse conteúdo para muitas pessoas que precisam aprender tudo que eu aprendi hoje aqui no meu caderninho com o Theo, precisam aprender também para conseguir ir para a área de tecnologia. Então, muito obrigado. Semana que vem tem mais um episódio. Vejo vocês na próxima semana. Obrigado. Valeu, Theo. Valeu, tchau, tchau.